valente, ao cair o enredor, manifesta-lhe o amor, e serei um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, come do mito valor, cheio do Consolador. Ser valente, seu evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em Roma. Ser valente, se a vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, come do mito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia, Deus. Agradeço, irmão. Mais outro? Aleluia, Deus. Eita, glória. Aleluia. Vamos cantar o 255. Na cruz morrendo, meu Redentor, minha maldade toda levou. Se o recebe, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar o vil malfeitor, como promete sempre falar. Ele confio, ó pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vai entrar. Não te detenha, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje crer, salvo será. Cristo te chama, vem pecador, gozo eterno no céu fruirá. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, Deus. Agradeço, irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Passo a oportunidade para o nosso pastor Moura, fará continuidade. Pai do Senhor, igreja. Vamos tirar aquele momento de oração, né, amados? Vamos orar. Aleluias.
De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se 10 estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se 10 estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guaridas bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se 10 estrelas um brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos ao Rei Jesus. Então aprende, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se 10 estrelas um brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, igreja, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com os queridos a minha gratidão, minha alegria, e pedir ao nosso pastor presidente que se ofereça esse culto em ação de graça. A minha neta passou na Federal lá em Goiás, e nós estamos muito alegres. Hoje recebemos a notícia. Isso tudo é bênção, né? Aleluia. Pastor Ailton. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer pela vida do pastor Moura. Muito agradecido e feliz pela vitória sua, que é a nossa vitória. Convido a igreja, por gentileza, de colocar de pé nessa noite. Quero passar o nosso pastor Paulino, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Que maravilha, como é bom estarmos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Cosme, que iniciou esse culto. Pastor Moura, pastor Ailton. Pastor Ailton estava atarefado fazendo uma tarefa na casa da pastora e o negócio pegou, né? Mas chegou, graças a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que a trouxe, em Malaquias, capítulo 3, o versículo 10 e 11. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11.
nós estaremos lendo em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Eu quero ler o versículo 10, a igreja em alto e bom som. Leia o 11, por favor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Está no telão, não tá? Vamos ler de novo esse versículo 11, assim, bonitinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós Te louvamos por tudo, pela vida, pelo privilégio de estarmos aqui, pela comunhão com o Senhor, pela forma como o Senhor tem nos guardado, protegido, como o Senhor nos tem sustentado. Pai, por tudo Te agradecemos. Eu quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos presentes nesta noite, e eu Te imploro, tome a direção, o primeiro lugar, que o Teu Espírito tenha liberdade, que o Senhor fale conosco, que o homem desapareça e que o Senhor fale ao Teu povo, porque a obra é Tua, as ovelhas são Tua e o Senhor é o bom pastor, Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz e sairmos daqui alimentados. Sim, ó Deus, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Ainda de pés, por gentileza, a pedido do pastor Moura, eu quero combinar com a igreja para a gente oferecer esse culto em ações de graças, porque a neta passou na Federal, lá no Goiás. Os que concordam, digam amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sentai-vos, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Queridos, nós estamos no melhor lugar, na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Com uma das melhores oportunidades possíveis em um culto de aprendizado da palavra de Deus. No entanto, que bom que você está aqui. Glória a Deus por isto. Eu gostaria de saber se tem pessoas amigas em nosso meio, alguém que ainda não é evangélico, nos visitando, todos servos de Deus, muito bem. Alguma pessoa nos visitando, irmão, irmã, todos em família. Tem um rapaz aqui. Glória a Jesus. Mais uma moça. A igreja está feliz, digam graças a Deus. Eu quero registrar a presença da minha cunhada, a Marli, e a Maísa, sua filha, e o João Vicente está todo esperto aí. É o futuro missionário. Glória a Deus. João Vicente é o nosso neto abençoado. Glória a Deus. E ele respondeu, está vendo? Que Deus abençoe, vocês são muito bem-vindos em nosso meio. No nome de Jesus. Amados irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre contribuição, sobre dízimo. E o segredo é,
eu estava com o estudo preparado, nada a ver com dízimo. E o Senhor me levou a trazer este assunto esta noite. Então não me pergunte por quê, porque eu não vou saber lhe dizer, mas Deus sabe o porquê. Tá? Se Ele quer falar com alguém, então é entre Ele e esta pessoa, ou estas pessoas, ou se Ele quer falar comigo, amém por isto, viu? Vocês me conhecem, porque já vou fazer 11 anos aqui, dificilmente eu falo sobre dízimo. Deve ter mais de 2 anos que a gente não fala. Mas hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia, viu? É um assunto, de certa forma, meio polêmico, parece ser, não é? Para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Porque tem gente entre nós aqui falando, porque nós estamos em um culto só, nosso culto de ensino, não é? Tem gente que converte o coração, mas não converte o bolso. Então, se falar em dinheiro, ele fica chateado, aborrecido, nervoso. Mas quando a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, aí a gente ama a Deus mais do que o dinheiro. Aí tudo dá certo, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus. É sobre esse assunto que nós queremos falar, baseado nesses 2 versículos da palavra do Senhor, viu? E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas observações, alguns pontos a ser observado, olhados nesta noite, viu? Em o nome do Senhor Jesus. Para falar sobre este assunto, que volto a dizer é de certa forma, um tanto polêmico, nós vamos entender através da Bíblia que Adão, ele desobedeceu a Deus e por sua causa a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E Deus sentenciou, dizendo, maldita é a terra por tua causa. E aí deu a Adão uma tarefa difícil. Disse, olha, com muita fadiga você adquirirá o seu alimento, do suor do teu rosto você comerá. Disse a palavra do Senhor, lá em Gênesis, viu? Se você observar a história desde o início, você vai perceber que o propósito, o projeto, não era bem assim. É tanto que Deus preparou tudo lá no jardim, tinha tudo necessário para a sobrevivência do primeiro casal, da humanidade, mas por causa da desobediência, aí o Senhor, ele amaldiçoou a terra, ele deu tarefas, sentenças para o homem, para a mulher, viu? E aí a coisa ficou difícil. O homem teve que começar a suar a camisa, trabalhar mesmo para conseguir o necessário. Mas quando você vai para a história, para a Bíblia e acompanha um pouco, você percebe que pós o dilúvio, aí o Senhor começa um projeto para abençoar, através do trabalho, o seu povo. O seu povo. Aí você vai ver, através de Abraão, quando foi o primeiro dizimista que a Bíblia nos mostra, a palavra do Senhor vai mostrar alguns fatos interessantes na vida de Abraão, aquele mesmo que o Senhor disse, olha, saia do meio do teu povo, do meio da tua parentela, vá a uma terra distante que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção, e ainda em ti as famílias serão abençoadas. Abraão saiu sem questionar, também sem saber para onde estava indo, orientado pelo Senhor, mas o que nos mostra aí a sequência é que a bênção do Senhor realmente era com ele. Em determinado momento, você vai perceber que os animais, o gado,
dele, do seu sobrinho Ló, aumentou. Os pastores de ovelha começaram a disputar espaço, a discutir, a criar problemas, e aí resolveram que era melhor cada um ir para uma direção para evitar discussões. E aí Abraão, embora sendo o escolhido, o chamado, Ló estava de carona, mesmo assim Abraão, dando lição de humildade, disse: sobrinho, você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ele já confiava em Deus, ele sabia que não importava o local, a região ou a fertilidade da terra, o que importava na vida dele era a presença e a bênção do Deus que ele servia, viu? A Bíblia vai dizer que Ló deu uma olhada nas planícies, direção a Sodoma e Gomorra, terras planas, pastos verdejantes. Ele disse: bom, já que o Senhor me permitiu escolher, digamos de passagem que ele foi muito antiético, né? Porque a bênção estava sobre Abraão e não sobre ele, mas ele teve a coragem de escolher a melhor parte. E se já que o Senhor me permitiu, eu quero essa planície aqui, é para cá que eu vou. Ok, Abraão ficou com as montanhas, com as pedreiras, mas isso não impediu o agir de Deus, o prosperar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a história vai narrar que não demorou muito, surgiu guerras. E nestas guerras, Sodoma, Gomorra foi tomada, foi destruída, inclusive Ló, sua família e a sua fazenda foi levado cativo pelos reis que vieram contra aquelas cidades. Abraão, ele disse: eu não posso deixar desta forma, o meu sobrinho, meus parentes, minha família foi levado, eu preciso ir atrás. E ele reuniu os seus homens, os seus trabalhadores, só isto, parecia um exército insignificante para perseguir 5 reinos que vieram para tomar aquela região, mas confiando no Senhor, ele foi com os seus homens e tomou toda a riqueza que estavam levando de Sodoma e Gomorra, trouxe de volta Ló, a sua família e toda a sua fazenda, diz-nos a palavra do Senhor. E aí, quando estava voltando com toda essa riqueza, com todo esse despojo, ele encontra com o sumo sacerdote Melquisedeque. E naquele momento, Melquisedeque impôs as mãos sobre ele, o abençoou. Que o Senhor te abençoe, ó Abraão, porque você é do Senhor. E naquele instante, pela primeira vez na Bíblia, e olha que, ao que tudo mostra, Abraão nunca tinha ouvido nem falar em dízimo. Mas ele foi tocado pelo Senhor, e ele disse: eu quero lhe dar o dízimo de tudo que eu estou levando, de todos esses despojos. Então ele dizimou a primeira vez, disse a palavra de Deus. Glória a Jesus. E aí você vai acompanhar a trajetória, a vida de Abraão, você vai perceber a prosperidade grandiosa na vida dele. Embora em uma região que parecia improvável, nas montanhas, nas pedreiras, mas o Senhor era com ele e ele prosperou e tornou-se financeiramente um grande homem naquela região, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Glória a Jesus. Mais tarde você vai ver um fato assim parecido na vida de Jacó. Jacó, ele teve que sair às pressas, como que fugido, porque ele aprontou de verdade, e aí o seu irmão ficou chateado, nervoso com ele, houve perseguição, e ele resolveu cair fora, dar no pé. Só que na viagem, ele parou para descansar. A Bíblia diz que naquele local, ele passou a noite,
usou uma pedra como travesseiro, ele sonhou, no sonho o Senhor se fez presente naquele lugar, ele se alegrou, ele agradeceu, ele adorou o nome do Senhor naquele lugar, e aí ele fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar onde eu estou indo, e se o Senhor me permitir voltar para a minha terra, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor colocar em minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você já conhece a trajetória de Jacó, não é? Ele foi abençoado pelo Senhor. No primeiro momento, ele sofreu um pouquinho. No primeiro momento, ele foi provado, viu? É tanto que ele se engraçou de uma moça, combinou com o sogro de trabalhar 7 anos por ela, e trabalhou mesmo, sem salário, 7 anos pela moça. Chegou o momento do casamento, o momento mais esperado, né? O momento da festa. O casamento aconteceu, mas conseguiram enrolar Jacó. Quando o dia amanheceu, ele percebeu que a noiva não era a que ele queria. Ao invés de Raquel, quem estava com ele era a Lia. E a Lia não era tão bonita quanto Raquel. Ele disse: não é possível, fizeram isto comigo. Assim como ele enganou o seu irmão Esaú, enganou seu pai, agora ele também foi enganado. Ele foi falar com o sogro, todo cheio de razão, e o sogro disse: aqui é assim, é a mais velha primeiro. Na minha terra é assim. Agora, se você quiser Raquel, é mais 7 anos. Ele topou. Mais 7 anos. 14 anos trabalhando sem salário. Viu? Prova, hein? Que prova. Mas tomou Raquel por esposa, depois de 14 anos. E agora chega o momento dos salários, mas a Bíblia vai dizer que o seu sogro mudou o salário com ele não sei quantas vezes, foram muitas vezes, tentando trapacear, tentando enganá-lo, tentando lhe dar prejuízo, mas acontece que a mão do Senhor era sobre ele. De toda forma que o sogro fazia, quem era abençoado era Jacó. Ainda que se mudasse o salário, mas o Senhor o fazia prosperar, viu? Chegou o momento em que resolveram fazer o salário por ovelhas, e aí o sogro disse: olha, vai fazer o seguinte, as ovelhas pintadas que nascerem, essas é o seu salário. Lá não tinha ovelha pintada, o sogro achou: não vai ter nenhuma ovelha pintada. Coitado dele. Aí Deus orientou ele, ele foi lá, tirou umas varas, arrancou a casca dela, fazendo tipo que um caracol, uma lista, e colocou lá no bebedouro. Aí as ovelhas que se enxertavam, iam beber, olhava para aquela vara, quando dava cria, a ovelha era malhada, era pintada. Aí só nasceu pintado. Aí o sogro disse: espera aí, vem cá, nada de ovelha pintada para ti. A partir de hoje, as ovelhas sem mancha é sua e as pintadas são minhas. Ok, sem problema. Ele só foi lá e tirou as varas. Aí só nascia branca, era tudo dele de novo. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece é que Jacó foi grandemente abençoado, assim como Abraão. E aí nos leva a entender que quando você tem um propósito de gratidão e de fidelidade diante do Senhor, não tenha dúvida, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar de uma forma extraordinária. As pessoas vão ficar como que boca aberta, sem entender o que está acontecendo, e aí você sabe o porquê. É porque o Senhor dos Exércitos, o dono do ouro e da prata, aquele que pode e quer te abençoar, está te abençoando e não tem que dar explicação a ninguém, tá certo? Louvado seja Deus. Então, o que nós queremos entender aqui é que o dízimo, ele vem lá do início, ou seja, o dízimo não é da lei, ele é antes
da lei, viu? Ele é durante a lei, ele é depois da lei, portanto, é um princípio divino. Ele está no Velho Testamento desde o início, ele está no Novo Testamento, então o dízimo torna-se um princípio, uma orientação de Deus na vida daqueles que o servem, que confiam nele, que sabem ser grato a ele e que querem que a obra dele ande, cresça e prossiga. Então, o dízimo é um princípio divino na vida destas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá para o livro de Levíticos, no capítulo 27, talvez a partir do versículo 30, você vai encontrar um texto bem claro ali, quando já na lei, Moisés fala e deixa muito claro acerca do dízimo, orientando aos israelitas que tudo quanto eles colhessem, tanto nas lavouras ou nos seus rebanhos, que trouxessem o dízimo para sustento dos sacerdotes na época, dos levitas, viu? E aí, neste texto, você vai encontrar algumas orientações interessantes, como por exemplo, a palavra vai dizer mais ou menos o seguinte, que o israelita deveria trazer dízimo de tudo quanto fosse a sua renda, como gratidão para a casa do Senhor. E aí a palavra vai dizer o seguinte, que se alguém, por alguma razão, não trouxesse o dízimo, ou tomasse emprestado para trazer na próxima safra, no próximo mês ou no próximo ano, ao trazer, deveria aumentar então para 1/5, ou seja, 20%. O que quer dizer o dízimo é inegociável. Tá? Aquele negócio de alguém dizer, não, eu vou deixar para o mês que vem, porque eu estou muito apertado, o negócio apertou esse mês, está difícil, então vou deixar para o mês que vem. Não faça isto, o mês que vem vai ficar mais difícil ainda, além de aumentar o valor, e você vai ficar mal acostumado, e aí Deus não lhe autorizou a pegar esse negócio emprestado, não. E aí a Bíblia orienta, que se alguém fizer isto, se atrasar ou deixar para depois, ao invés de devolver 10%, deve ser 20%, é 1/5 daquilo que chegou às suas mãos, viu? E quando o dízimo era de ovelha, ou de gado, de animais, a palavra vai dizer o seguinte, que não se podia haver trocas, é aquele tipo de pessoa que às vezes, quando nasce os animais, aí ele vai lá e diz, se esse bem ali é do Senhor, vai ser o dízimo, glória a Deus, que coisa bonita, né? Só que aquele animal, às vezes ele destaca, cresce mais que os outros, fica bonito, e daí a pouco ele disse, eu mudei de ideia, não vai ser mais aquele não, vai ser esse miudinho aqui que não cresceu. Desde aquele tempo já acontecia, tá? E aí a palavra vai dizer o seguinte, olha, se fizerem isto, santo ao Senhor, é o primeiro e o trocado, tem que levar os dois, então não tem arrodeio, tá? O que importa é a nossa fidelidade ao Senhor, a quem nós servimos. Com um detalhe, quando nós vamos dizimar, e a Bíblia nos fala muito sobre isto, nós devemos oferecer ao Senhor o melhor que temos. Se é no caso de valores, é a nossa primícia, viu? Antes da gente gastar, pagar as nossas contas, ou se endividar, tire-o do Senhor em primeiro lugar. Se é em cereais ou animais, dê o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor e não o restoio, não o pior. Ora, tudo que temos é Ele que nos dá, tudo que temos na verdade é dele, a gente só gerencia, então sempre entreguemos a Ele o melhor que Ele coloca em nossas mãos para a gente administrar,
tá? No nome do Senhor Jesus. Já imaginou, sabendo que Ele é o dono de todas as coisas, tudo a Ele pertence, aí alguém vai lá no rebanho, escolhe um animal feio, arrupiado, empisteado, e diz: é esse aí que eu vou dar de dízimo. Será que esse dízimo vai ser recebido, aceito? Vai ser agradável a Deus? Lógico que não. Então a gente dá a nossa primícia, o nosso melhor para Ele, e quando a gente faz isto, Ele abre a janela do céu e nos abençoa, conforme disse a sua palavra. Louvado seja Deus. Muito bem, o tempo passou, os anos passaram, os séculos passaram, as pessoas foram como que acostumando com tudo isto, não é? E aí foi necessário o Senhor então usar o profeta Malaquias, com o texto aí que nós lemos, que fala com muita clareza, e vai dizer mais ou menos assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, disse a palavra do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você quer ser abençoado? Então não seja mesquinho com Deus. Você quer ser abençoado? Então não seja avarento. Você quer ser abençoado? Não seja ganancioso. Creia, o Senhor tem muito mais para te dar, mas Ele espera de ti a sua gratidão, a sua fidelidade neste particular, viu? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Quando nós falamos de dízimo, dízimo fala de partilha, contribuição, não é? Baseado no amor e na gratidão a Deus. Nada mais é do que a gratidão a Deus. Pastor, é obrigado a dar o dízimo? Não, filho, não é obrigado. Não é obrigado. Fique tranquilo. Pelo menos enquanto eu for presidente do CADEC, eu não vou lhe cobrar o dízimo. Não vou na tua casa buscar o dízimo. Não vou te ligar para te lembrar do dízimo. Não é obrigado. O dízimo é um ato de fé. É um ato de gratidão a Deus. Agora, se você souber ser grato a Deus, se você tiver fé, o bastante para entender que aquela porção que você está trazendo à casa do tesouro, o Senhor lhe retribuirá 100 vezes mais. Faça isto acreditando e você vai provar e testemunhar da bênção do Senhor. Viu? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro detalhe interessante, que é bom a gente observar: pastor, onde eu devo entregar o dízimo? Tem pessoas que é como se ele mesmo tivesse disposto a administrar o dízimo. Aí um mês ele leva na igreja onde ele congrega, outro mês ele vai visitar uma outra igreja e lá ele entrega o seu dízimo, outro mês ele resolve comprar uma cesta básica e doar não sei para quem, enfim, ele acha muito onde colocar o dízimo, mas quando você vai para a Bíblia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o nosso dever é ir lá na tesouraria. Hoje ficou bem fácil, né, o sistema do Pix aí, mas é ir lá na tesouraria e entregar o nosso dízimo na casa do tesouro. Até há pouco tempo, a gente passava na tesouraria, levava o envelope para casa, não é? Aí colocava o valor no envelope, trazia, entregava na tesouraria, aí levava o envelope vazio, e assim trazia o dízimo. Hoje ficou mais fácil, em um simples clicar aí, você já transferiu, fez o Pix, ok, mas o correto é entregar na casa do Senhor, onde você é alimentado pela palavra de Deus, onde você congrega, onde você serve o Senhor, onde você adora o Senhor. A administração fica por conta da liderança. Pastor,
eu deixei de dizimar faz um tempo, porque eu tenho visto coisa por aí. Infelizmente acontece algo indesejável, não é? Mas deixa eu te falar. O importante é que nós mantenhamos a nossa fidelidade, entregando aquilo que pertence ao Senhor para o crescimento da sua obra. A partir daí, a administração ou a responsabilidade já fica com outras pessoas, e se eles agirem sem o temor a Deus, aí já é uma questão deles, dos administradores, porque a prestação de conta aí já é deles, se estiverem fazendo de forma inadequada, viu? Não te preocupe, só seja fiel e você será mais que abençoado, conforme disse a palavra do Senhor. Porque quando a gente traz o nosso dízimo, diz a palavra do Senhor que a gente pode até fazer prova de Deus. Isto é, se Ele já não nos abençoou grandissimamente, a gente pode fazer prova, dizer: Senhor, mas e aí? Faz tempo que eu sou fiel e agora estou precisando disto e disto. Como é que vai ficar? É mais ou menos isto que Deus está nos dando aí a chance de falar com Ele quando nós somos fiéis. Quando nós somos fiéis. Eu já contei por aqui um testemunho. Vou repetir para alguém que não ouviu. Esse fato aconteceu em Patrocínio, Minas Gerais. Um certo irmão, ele era presbítero Samuel, ele era dizimista fiel. Tinha um sítio, trabalhava com vacas leiteiras, fazia o queijo, e aí uma vez por semana ia à cidade vender os queijos, e quando ele apurava os seus valores, ele já colocava o dízimo separado, porque aquele era intocável, eu tinha que ir direto entregar na tesouraria. Os anos passaram, e um certo ano ele resolveu que precisava queimar o seu pastinho lá, na sua chácara, e aí era um local perigoso, porque os vizinhos eram grandes fazendeiros que trabalhavam com canavial, cana-de-açúcar. Mas ele chamou os vizinhos, os que puderam ir lhe ajudar, ajuntou bastante gente e disse: nós vamos queimar aqui, mas esse fogo não pode saltar para esse canavial, porque se saltar, não tem o que fazer. Mas não deu outra. Quando colocaram fogo, disse que surgiu um vento, um redemoinho, e levou faísca e jogou no canavial. E era imenso, era enorme. Não tinha nem como pensar em resolver aquela situação, a menos que tivessem avião para sobrevoar jogando água, mas não tinha na região. E ele naquele momento, sem saber o que fazer, assustado com o tamanho do problema, ele disse: agora chegou a hora de eu fazer prova de Deus, porque eu sou fiel. Dobrou o joelho no sol quente ali, junto aos seus colegas de trabalho, e fez uma oração muito curta e simples. Disse: Senhor, o Senhor me conhece e o Senhor conhece a minha fidelidade. O Senhor está vendo esse fogo aí no canavial? Só o Senhor para apagar, não tem outro jeito. Então faça alguma coisa. E no mesmo instante, surgiu uma nuvem bem localizada, e apagou o fogo. Viu? O temor e tremor foi tão grande que ele teve a chance de falar de Jesus, e os vizinhos aceitaram a Jesus como Salvador, por causa do milagre. Louvado seja Deus. Então, vale a pena servir ao Senhor e vale a pena ser fiel, porque aí você pode falar da sua fidelidade, não é? Faz-nos relembrar, do rei Ezequias, quando o profeta chegou para ele, ele já estava acamado, uma doença mortal, e disse: o Senhor me mandou dizer a você o seguinte: põe tudo em ordem, põe a tua casa em ordem, porque você não vai levantar dessa cama, você morrerá. O recado, meu Deus. Mas aí o profeta saiu, deu as costas e foi embora. Quando o profeta deu as costas, ele só virou para a parede, porque não podia se levantar, e chorou diante do Senhor. E disse: Senhor, lembra-te do quanto eu tenho sido temente e servido ao Senhor ao longo dos anos.
E quando ele terminou essa oração, o Senhor tocou na mente do profeta, que ainda estava no pátio, e disse: volta lá. Ele disse: voltar? Eu acabei de dar o recado, voltar para quê? E o Espírito disse: volte lá. E quando ele voltou, o Senhor o usou novamente e disse: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu acrescentei 15 anos de vida para você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, voltando ao nosso assunto, o dízimo fala de partilha, de contribuição, baseado no amor e na gratidão que temos a Deus. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós temos várias referências, uma delas Mateus 23 e 23, que o próprio Jesus falou sobre o dízimo, mas você vai ver o apóstolo Paulo falando em suas cartas, em dezenas de referências sobre contribuição, sobre ofertas, e não podia ser diferente, porque por onde Paulo passava, ele abria um trabalho, ele deixava uma igreja funcionando, e para isto precisava contribuição. Imagine para você adquirir um local, levantar um templo, mobiliar esse templo, colocar som, é necessário contribuição. Então Paulo era professor, mestre neste particular, ele orientava, ele ensinava, e o reino de Deus crescia sobremaneira por onde ele passava, porque o povo contribuía e o nome do Senhor era glorificado. Louvado seja Deus, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. No entanto, é bom lembrar que existe uma bênção atrelada ao que diz aí Malaquias 10 e 11, viu? Diz o Senhor que derrama bênçãos sem medida, e lá no versículo 11, ele vai destruir o devorador, viu? Ele vai destruir o devorador, e as árvores frutíferas produzirão em abundância, as ovelhas produzirão em abundância, se nós formos fiéis, contribuintes na obra do Senhor. Glória a Deus. Lembrando então que isto fala da nossa gratidão, do nosso amor a Deus ou a sua obra. A obra de Deus, ela depende de alguns pontos muito interessantes, e um deles é o financeiro, lógico. É bom lembrar que a oração, o jejum, a orientação e unção do Espírito é muito necessária, mas aí vem um outro detalhe interessante: você precisa de dinheiro para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Nós, por exemplo, nós temos alguns desafios, e aí, para cumprir essas tarefas, você precisa de contar com os contribuintes da obra de Deus. Eu vou falar sobre algumas. Nós estamos precisando comprar uma mesa de som digital, e a Sonoplastia está aí pedindo esta mesa, e a média de R$25 mil. Mais algumas coisinhas no som, vai para R$30 mil, viu? Mas nós queremos também revitalizar a fachada do templo, vai mais aí uns 15 ou 20 mil reais. Nós queremos muito, em o nome de Jesus, adquirir um terreno e abrir uma congregação aqui pelo final da Tucupi, por ali naquela região. Dependemos então de valores para isto. São só alguns pontos que nós estamos colocando aqui, tá bom? Então que o Senhor possa, por bondade, graça e misericórdia, trabalhar nas mentes, nos corações, e nos fazer ser mais grato a Ele, ter mais amor à obra dEle, e entender que o melhor e mais importante investimento que uma pessoa pode fazer, não é aqui nesta terra, mas é na obra do Senhor, que é no sentido espiritual. Quando você investe na obra, você está resgatando vidas,
Você está despovoando o inferno e povoando os céus. Você está indo em busca dos pecadores que precisam aceitar a Cristo como Salvador. E aí é bom lembrar que quando eu ou você aceitou a Cristo, houve alguém que investiu para que isto acontecesse. Houve alguém que investiu para que isto acontecesse. Tá? Lá estava o investimento, lá existia uma igreja, lá existia pregadores da palavra, lá existia pessoas dedicadas na oração, então investiram em nós, e agora é bom a gente priorizar o reino de Deus, é bom a gente priorizar a obra de Deus, tá? No nome do Senhor Jesus. Pastor, mas que assunto, hein? Ninguém dá nem um glória a Deus. Jesus amado, não é? Deixa eu te falar. O propósito maior aqui é abençoar a sua vida, viu? E eu volto a dizer, você quer ser próspero, quer ser abençoado, então ame a Deus mais que tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha esposa, nós somos testemunhas vivas do que eu estou falando. Porque realmente não é fácil. Principalmente quando a situação está assim meio apertada, e você ter a fé, a convicção de que você pode ir lá e entregar a 10ª parte, que Deus vai cuidar de você e da sua família. E nós passamos por esta crise. A crise maior era a crise de fé, de confiança, viu? E aí nós sofremos. Inclusive a minha cunhada Marli, que está aí, acompanhou, ela sabe. Nós sofremos, pagamos o preço, viu? Carregando o menino nas costas, porque não dava conta de comprar nem uma bicicleta, para você ter noção. E ela carregando lenha na cabeça, porque ninguém dava conta de comprar um fogão a gás. Viu? Uma certa vez, eu achei que eu fui longe. Eu consegui comprar uma égua. É assunto de rir não, viu? Eu consegui comprar uma égua, mas aí não tive dinheiro para comprar a sela. Se quisesse andar na égua, era no pelo. Misericórdia, só Jesus na causa. Só que em tudo isto, a gente não aprendia a lição. E aí eu normalmente trabalhava média de 12 horas, levantava muito cedo para tirar o leite e ia para o serviço, só voltava à noite. E aí não tinha tempo de ir para a igreja. Perdi os cultos porque achava que se perdesse 1 hora de serviço, viesse mais cedo o serviço, ia fazer falta. Viu? Aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu um acidente, quebrei a perna em 3 lugares. E aí fiquei 1 ano e 2 meses de muleta, sem fazer nada. E Deus foi tão bom que 1 ano parado, Ele não deixou faltar o arroz e o feijão. O básico não faltou. E aí eu aprendi a lição. Quando eu voltei a poder fazer alguma coisa, eu disse, agora é o seguinte, a obra de Deus em primeiro lugar. Fidelidade em primeiro lugar. Porque a gente dizimava assim, quando dava certo. Ia para o culto também, se desse certo. Na verdade, o mais cabeçudo era eu. Ela pegava no meu pé, mas essa é a verdade. A partir do momento que eu fiz um voto, um propósito diante do Senhor, e disse, a partir de hoje, eu não vou perder um culto por causa de serviço. A partir de hoje, se entrar 1 centavo na minha mão, eu só vou usar esse dinheiro depois que eu dizimar. Aí a nossa vida foi transformada pela misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Então, nós temos
testemunho a dar, viu? Nós temos testemunho a dar. Quer ser abençoado, quer ser feliz, observe a palavra do Senhor. Observe a palavra do Senhor. Observe este princípio divino, este mandamento divino. Glória a Deus. Pastor, e se eu não dizimar, eu vou para o céu, não é? Eu nunca vou lhe dizer isto. Sabe por quê? Porque o céu não é meu, o céu é do Senhor. Ele leva a quem Ele quer, Ele dá a salvação a quem Ele quer. Então aí já é uma questão entre você e Deus, e eu não é que vou dizer, porque o céu é dele. O que eu mais quero é ver todos vocês lá, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Agora, quem deixar de dizimar vai perder alguns pontos interessantes. Aí, nós já até mencionamos, mas volto a falar. Primeiro, você vai perder a oportunidade de demonstrar a sua gratidão a Deus, viu? O seu amor à obra de Deus. Você vai deixar de estar cumprindo um princípio, um requisito que se observa na palavra de Deus, e você vai deixar de gozar dessas bênçãos sem medidas aqui, que o Senhor está prometendo a todos os dizimistas fiéis. Então faz o seguinte, se é que tem alguém aqui que não tem dizimado ultimamente, né? Mas se é que existe, faz o seguinte, faz um teste. Seja fiel aí por 3 meses ou por 6 meses, conforme você achar que é importante. Faça um teste e você verá o quanto o Senhor vai te abençoar e vai te prosperar, tá? Uma coisa é, a obra de Deus conta com a sua contribuição. O crescimento, o desenvolvimento desta obra conta com a sua contribuição. Então, confie, seja grato a Deus, ame a obra de Deus, invista na obra de Deus, até porque é bom lembrar que a gente não trouxe nada quando chegamos a este mundo e também não vamos levar nada. Assim sendo, dá para entender que a ignorância ficará juntando riqueza, ao invés de investir no que vale a pena, que é no reino de Deus, viu? Na obra do Senhor. Invista e Deus vai te abençoar muito mais. E daí a pouco você vai dizer, não é que o pastor tinha razão, nunca mais eu vou deixar de entregar o meu dízimo. Faça um voto com Deus, faça uma experiência e com certeza você será abençoado, viu? Glória a Jesus. Diz um certo sábio que quem não dizima, estou falando aqui a nível igreja, falando com os irmãos, não é? Quem não dizima se compara ao pneu mesmo, pneu de carro. Pastor, mas o que é isto? É porque o pneu, quanto mais ele trabalha, ou quanto mais ele roda, mais liso ele fica, viu? E aí o crente que não aprendeu a entregar o que é do Senhor, ele trabalha, ele luta de noite, de madrugada, toda hora, e aí a palavra do Senhor vai dizer que, quando falava ali com os israelitas, que a produção não ia ser boa, eles não iam ter rendimento, o salário seria colocado em um saco furado, viu? Então, por mais que essa pessoa trabalhe, faça tudo, não haverá prosperidade, viu? Trabalha e continua liso. Pois é. Então, a nossa palavra final é: ame a Deus mais do que o dinheiro. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus mais que o dinheiro. Pastor, o dinheiro é amaldiçoado? Não, o dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro é que é um problema sério, tá? Mas quando nós amamos a Deus mais do que o dinheiro, então o dinheiro não será o nosso Senhor. A gente faz dele o que a gente quer,
não é? Agora, tem gente e tem muita gente, uma boa porcentagem, que o senhor deles é o dinheiro. Eles querem ajuntar, ficar rico, o máximo possível, a ganância nunca termina, e esta pessoa é servo do dinheiro. Ele vive para ajuntar dinheiro, para angariar recursos, como se ele pudesse levar daqui uns dias, não sei para onde, não é? Mas, quando nós amamos a Deus mais do que o dinheiro, então, o dinheiro não é o nosso Senhor. Não, a gente faz dele o que é mais importante, mais necessário e mais sábio, viu? Glória a Deus. No entanto, meus queridos, que o Senhor, por misericórdia, fale melhor a cada vida, a cada coração, em o nome de Jesus. E aí eu volto a dizer, você que é aposentado, seja grato a Deus por sua aposentadoria, seja grato entregando o dízimo, as ofertas, seja fiel em nome de Jesus. Você que é funcionário, não importa qual a área de serviço, mas que você tem um trabalho, seja grato a Deus pelo seu trabalho, seja fiel, entregue os seus dízimos, as suas ofertas, conforme nos orienta a palavra do Senhor. Mas você que tem um negócio próprio, você que é empresário, seja grato a Deus pelo negócio que Ele colocou em suas mãos. Você que é autônomo, que Deus tem te abençoado, seja grato a Deus por tudo. Ame a obra do Senhor e invista nela, e Deus vai te abençoar muito mais. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pés comigo. Em nome de Jesus. Hoje nós teremos 2 louvores com os jovens e a Rosa de Saron, né? Rosa de Saron. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E esta oração é para que o Senhor fale melhor a cada coração e que Ele tire do meio de nós a avareza, viu? Que Ele tire do meio de nós a ganância e que Ele nos faça amá-lo muito mais do que o dinheiro, em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, agradecemos e glorificamos em nome de Jesus, o teu santo e amado Filho, por este momento especial que o Senhor nos permitiu estar na tua presença, na tua casa, observando a tua santa e poderosa palavra. Pai, falando sobre esse assunto muito importante para o crescimento do teu reino na face da terra. E eu quero te implorar agora que o Senhor, pelo seu Espírito, trabalhe mente e coração em o nome do Senhor, e que o Senhor, por bondade e graça, tire do nosso meio toda ganância, toda avareza, que o Senhor nos dê, Senhor, forças para amar a Ti muito mais do que os valores, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, porque o Senhor é maior que tudo isto em nossas vidas. Senhor Pai, nós te pedimos, te imploramos, crendo que o Senhor não deixará faltar o necessário para a sequência, o bom andamento e o crescimento da Tua obra na face da terra. Isto é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Sentai-vos adorando, nós vamos ouvir os jovens louvando o nome do Senhor, na sequência, a Rosa de Saron, e enquanto isso nós vamos ofertar para a obra de Deus. Oi. Grupo Aliança da Igreja com a Paz do Senhor. Vai passar, Eliane Fernandes.
Aleluia, Jesus. Oi. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Não se desespere. Oh, aleluia! Confia, o Senhor, Ele é fiel, aleluia! Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer.
Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Congregação Rosa de Saron saúda a todos com a paz do Senhor. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento dia a dia. Sou eu mesmo, Deus, que nunca mudo. Carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva atrás. Com uma eu mudo a história, faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que está te guardando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento dia a dia. Sou eu mesmo, Deus, que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, quarta-feira, haverá Manhã com Deus. Participem, será bênção, com certeza, em nome de Jesus. Eu vou estar indo a Canaã, haverá reuniões convencionais, vamos estar por lá durante o dia, mas quero voltar à tarde, à noite, no nome do Senhor. Haverá ensaio para as irmãs pós o culto, viu? Nessa Santa Ceia, irmã Elisângela, nessa Santa Ceia o Manaim canta, tá bom? Glória a Deus. Quinta-feira haverá aqui culto de oração, semana de Santa Ceia, e eu quero convidar todos vocês para estar aqui, para a gente orar junto. Quinta-feira, pastor Ailton vai ficar responsável por este culto, tá bom? Sexta-feira, nossa reunião ministerial, nós convocamos só os homens para esta reunião. Sábado, Santa Ceia, divulguem e participe. Domingo, Escola Bíblica, você não pode perder. E à noite, o culto sob a direção do Departamento de Senhores. Lembrando que sábado tem consagração às 8 da manhã. Toda Santa Ceia tem consagração pela manhã, ok? Vamos colocar de pés, vamos agradecer. Após a bênção, as irmãs permaneçam para o ensaio. Os aniversariantes de ontem nem me chamou para o churrasco, bem. A cantina está em pleno funcionamento. Os jovens, departamento de jovem, tem cantina, tem delícias ali. Pare lá, saboreie e abençoe o departamento para eles irem ao congresso, tá? Pastor Ailton, presbítero Antônio Herculano e a irmã Ermita, aniversariantes, todos de ontem, foi? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns, Deus abençoe. Nós vamos orar por vocês, agradecendo a Deus pela vida. Oi? Silvana, de ontem também? Já tem uns dias, né? Parabéns, Silvana, Deus abençoe. Esses adolescentes é tudinho da congregação, é? Gostei de ver, olha. Traga tudinho para eu ver, viu? Glória a Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Evangelista Leandro, fazendo a oração. Vamos agradecer a Deus e orar pelos aniversariantes no nome de Jesus. A pastora vem aqui abençoar a irmã, por favor. Pastor Moura e pastor Clevson, desce lá e abençoe esses aniversariantes, por gentileza. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai querido e eterno. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite especial, onde nós nos reunimos aqui na tua casa para ouvir e aprender mais da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que vieram, aqueles que também assistiram, meu Deus, na live, que o Senhor venha alcançá-los através da tua palavra que foi ministrada, que o teu Espírito Santo fale com cada um. Rogo ao Senhor também pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, completaram mais um ano, mais um ciclo na sua vida, irmão Herculano, irmã Ermita, pastor Ailton.
Que o Senhor venha continuar abençoando com as tuas bênçãos espirituais, que para nós já é o suficiente, as tuas bênçãos espirituais. Nós te damos graça. Vá conosco, meu Deus, até nossos lares, nos acompanhe, livra e proteja de todo mal, de todo perigo. Abençoe cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. 2026, ano da... O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, Kardec, 41 anos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam. Encerrado em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Ensaio com as irmãs. Enquanto elas ensaiam, os homens vão gastar dinheiro na cantina. A espera elas terminar de ensaiar e pague para elas também, tá bom? Oi, irmãs, rapidinho, vamos sentar aqui todo mundo. Não vão embora sem ensaiar, não. A gente